Mateus 13. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vindo as aves dos céus a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou. Outra caiu entre os espinhos cresceram e sufocaram a semente. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, 60, a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E continua agora no versículo 19. A todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes pouca duração. Então, chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, e logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos é que ouve a palavra, porém as coisas do mundo, os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. E o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje a palavra que está sendo semeada no teu coração. Hoje a palavra que ela está sendo semeada no nosso coração. Eu não sei qual o solo. Eu não sei qual o solo é o seu. A semente é a palavra, ok? O solo é o nosso coração. A terra é o nosso coração. Eu não sei qual é o seu solo. Eu não sei qual é o seu tipo de solo. Eu não sei como está o teu coração. Ele lança Ele lança semente em 4 tipos de lugares diferentes. Ele lança semente em 4 tipos de terrenos diferentes, ok? Ele lança a semente no meio do caminho, no meio da estrada, e vem os pássaros e come a semente, ok? Esses pássaros são malignos, que arrebata o que foi semeado. Ele lança a semente em solo rochoso, porém não tem raiz, tem pouca duração. A raiz não consegue se aprofundar, tem pouca duração. Ele lança uma parte da semente entre os espinhos. Os espinhos sufocam a palavra. Esses espinhos são as coisas do mundo, a fascinação, as coisas com as quais a gente envolve, as coisas que a gente pratica. E aí finalmente tem aquela parte, a semente número 4, é aquela que cai em boa terra. Ela dá fruto, ela produz a 100, ela produz a 60, ela produz a 30. Ela frutifica. Glória a Deus. Ela floresce, ela produz. A gente precisa ser essa quarta. A gente precisa ser
essa boa terra, que acolhe a palavra de Deus, que ouve a palavra de Deus, que pratica. A gente precisa compreender que Deus, Ele quer que a palavra dEle cresça dentro da gente. Deus, Ele quer que a palavra cresça dentro de você. Ele quer que a palavra frutifique, dê fruto dentro de você. Mas se o nosso coração for como o solo espinhoso, se o nosso coração ele for como o solo rochoso, se o nosso coração for como a beira do caminho, aonde todo mundo passa, tudo que é tipo de coisa passa, tudo que é tipo de pessoa passa, o que foi semeado é roubado. Você não pode deixar que aquilo que Deus semeou em você e colocou em você seja tirado, seja arrancado. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus ele tem uma promessa para a tua vida. Eu quero dizer para você, Deus ele tem um propósito para a tua vida. Deus tem um plano crucial, um plano traçado, preparado para a tua vida. E os pássaros querem roubar isso. Quando eu digo os pássaros, eu estou falando do que ele diz aí na palavra, ok? É o maligno que vem e arrebata o que foi semeado. Eu não posso permitir que a palavra de Deus seja roubada do meu coração. Eu não posso permitir que a mensagem da cruz, que a mensagem de Cristo seja tirada da minha vida. Que o propósito de Deus para a minha vida seja roubado, seja arrancado. Você está entendendo? O inimigo quer roubar, o inimigo quer eliminar, o inimigo quer arrancar aquilo que Deus semeou, aquilo que Deus plantou, aquilo que Deus lançou sobre a tua vida. Eu não posso permitir que venha algo, ou que venha alguém, e arranque a essência de Cristo da minha vida, e arranque o perfume de Cristo, a mensagem da cruz de Cristo da minha vida. Eu não posso deixar que seja tirado a palavra de Deus de mim, entende? Você não pode permitir que a palavra sufoque, seja sufocada dentro do teu coração, na tua vida. É comum às vezes a gente vem à igreja, ou a gente vai à igreja, ou assiste uma pregação pela internet, liga na televisão, vê uma pregação, você lê a Bíblia, você faz uma oração, e você lê na Bíblia ali, o Senhor é contigo, e você lê na Bíblia, seja forte e corajoso, e você abre a Bíblia e o Senhor fala contigo, volte-se para mim que eu me voltarei para vós outros, e você abre a sua Bíblia e você lê ali, e o Senhor ele vai falando contigo, a palavra vai sendo ministrada no teu coração. Você abre a Bíblia e o Senhor vem e te fala: assim diz o Senhor que te criou e que te formou, ó Jacó, não temas porque eu sou contigo. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Então você abre a Bíblia, o Senhor ele começa a falar contigo, ele começa a ministrar no teu coração: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aí aquela palavra, ela vai e te consola, te conforta, te alegra, e daqui a pouco vem as angústias, as preocupações, as tribulações, as notícias ruins, as notícias negativas. Vem alguém e traz fofoca ao seu ouvido. Vem um enviado, gente, vem um enviado das trevas para poder oprimir você, e aquela palavra ali é sufocada. Você está me entendendo? Você vem no culto hoje e você ouve uma palavra e Deus fala contigo para você perseverar, para você não desanimar, porque o seu nome será escrito nos céus. Aí chega amanhã, segunda-feira, começa a semana, a sua semana já começa difícil, no trabalho, é amolação, é perturbação, é gente enchendo o saco, é gente para te perturbar, é estresse, e você já começa a semana estressado. Aí o que você recebeu aqui no domingo, aquela palavra edificante, fervorosa, que te alimentou, ela é sufocada.
Porque você deixou que as palavras contrárias, negativas, fúteis, supérfluas, sufocassem aquilo que o Senhor veio e semeou no teu coração. Eu não posso deixar que isso seja sufocado. As demais coisas não podem ser maiores do que a palavra de Deus na minha vida. As demais coisas não podem ser mais importantes do que a mensagem do Senhor. Nada pode sufocar. Entende? Os problemas do cotidiano, do dia a dia, não podem sufocar a palavra é que tem que sufocá-los. Os problemas do dia a dia, do cotidiano, não podem ser maiores do que o meu Senhor tem que ser maior do que eles. Glória a Deus. Porque a palavra do Senhor diz, maior é aquele que está convosco do que aquele que está no mundo. Então, se algo tem que ser sufocado, os meus problemas, as minhas aflições, as vozes da minha carne é que tem que ser caladas, é que tem que ser sufocadas. Sufoque os seus problemas, sufoque as vozes da sua carne, sufoque o seu eu. Sufoque aquela voz, aquela vontade que fala para você desanimar, aquela voz que fala para você desistir. Sufoque aquelas vozes que vêm para te angustiar, para te derrubar. Você está entendendo? Eu tenho que quebrantar o meu coração. O meu coração não pode ser solo rochoso. Quando o meu coração é solo rochoso, a palavra não consegue fecundar, a palavra não consegue, as raízes não conseguem se aprofundar, tem pouca duração. Você já percebeu que tem crente que às vezes ele fica feliz só por um período pequeno de tempo? O coração às vezes é aquele solo rochoso. A palavra não fecunda, as raízes não se aprofundam. Então ele fica bem por um tempo. Entende? E daqui a pouco aquela palavra ali, ela morre. Ele logo se esquece. Entende? A palavra de Deus, o próprio Deus, Ele tem que ser maior do que tudo, maior do que todos na minha vida, na nossa vida, no seu coração. Amém? Então Ele lança a semente em 4 tipos de terrenos, de solos diferentes. Ele começa no meio do caminho. Vamos semear em qualquer lugar. Aí vem os pássaros, vem o maligno e arrebata, leva, come. Não deixe ninguém tirar Jesus da sua vida. Não deixe ninguém roubar a essência de Jesus na tua vida. Não deixe nada roubar, nem ninguém roubar Jesus de você. Eu sei que você está entendendo a mensagem aqui. Não deixe que a palavra seja tirada de você. É isso que o inimigo ele planeja, é isso que o inimigo faz. A primeira semente caiu lá no meio do caminho. Não é qualquer um que pode passar pela nossa vida. A nossa vida não é beira de caminho. A nossa vida não é estrada que qualquer um pode passar. Entende?
A nossa vida não é beira de caminho para qualquer um ficar trafegando. Porque senão, dependendo de quem passa, leva aquilo que Deus trouxe. Dependendo de quem passa, vai arrebatar aquilo que o Senhor colocou. Porque tem gente que vem para acrescentar, para somar. Tem gente que vem para tirar. Você concorda? Tem gente que vem para agregar. Tem gente que vem para contribuir. Tem gente que vem para somar. Tem gente que vem para te rebaixar. Tem gente que ela entra na sua vida e aquilo ali soma, agrega. Por exemplo, quando a pessoa casa, quando a pessoa entra num relacionamento, dependendo da pessoa com quem você se envolve, com quem que você se relaciona, dependendo da pessoa com quem você se casa, vai agregar, vai unir forças, vai fortificar. Amém? Vai contribuir, vai somar. Mas dependendo da pessoa, meu irmão, já não tinha, vai ficar pior. Você está entendendo? Já era difícil, fica ainda mais. Não agrega com nada, não soma com nada, não acrescenta com nada. Você está entendendo? Não aumenta nada, só tira. Não sei se já aconteceu contigo, entrar uma pessoa na tua vida e não acrescentou nada. Pelo contrário, o que você tinha, você perdeu. E a nossa vida não pode ser beira de caminho. Amém? Para qualquer um poder ficar trafegando, passando e levando, tirando aquilo que o Senhor coloca. Glória a Deus. O inimigo não pode, você não pode, melhor dizendo, você não pode deixar o inimigo tirar, roubar aquilo que Deus te deu. Eu vou falar para você. Tem gente que ela tem inveja de você só por você servir a Deus, por você estar na presença de Deus. O inimigo, por exemplo, é o primeiro. O inimigo, ele não quer ver você na presença de Deus. Ele tenta roubar essa essência de Deus, a palavra de Deus na tua vida. Entende? E nós não podemos deixar que isso seja levado. Nós não podemos deixar que isso seja arrancado da gente. Não deixe que ninguém mate Jesus na tua vida. Não deixe que nada mate Jesus na tua vida. Amém? A primeira semente caiu na beira do caminho. Aí vem a segunda semente. A segunda semente, ela caiu. A segunda semente, ela caiu no solo rochoso. A terceira semente caiu entre os espinhos. Aí finalmente, enfim, a quarta caiu em boa terra. Numa terra fértil, numa terra boa, numa terra próspera, numa terra pronta para plantio, numa terra que foi preparada, arada, adubada, regada, tratada. É isso que Jesus quer fazer em você, Ele quer tratar você. Existem feridas que não são apenas feridas físicas, mas feridas emocionais, feridas psicológicas. Quando você vem para a igreja, quando você começa a buscar a Deus, quando você inicia a sua vida na presença de Deus, Deus vai começando a tratar isso em você. Deus, Ele vai moldando você, Ele vai preparando você, Ele vai te lapidando, como Jeremias lá na casa do oleiro. E aí você vai sendo o vaso moldado, o vaso preparado. Jesus vai trabalhando na tua vida. Aí você se torna essa boa terra.
O que uma terra precisa para receber a semente? Vamos lá. O que uma terra precisa para você poder semear nela? Você tem que arruar. Você tem que limpar. Você tem que tirar as ervas daninhas. Você tem que tirar o mato. Você está entendendo? Você tem que tirar as pragas. Você tem que arar aquela terra. Você tem que passar o arado. Você tem que preparar o solo. Depois de todo esse processo que é árduo, é trabalhoso, é difícil, aí você lança a semente. Você aduba. Você joga um fertilizante. Se necessário, você coloca o calcário. Você trata aquela terra. Eu não sei se você está captando a mensagem aqui, mas o que o Senhor está dizendo aqui é que Ele quer tratar de você. Ele quer te ajudar, independente de como você está. Independente de como está a tua vida, independente de como está o teu coração, independente do que você passou, de repente você passou pelos 4 estágios. Pastor, eu já fui beira de caminho, eu já fui solo rochoso, eu já fui terreno espinhoso, agora eu sou boa terra. Agora o Senhor pode jogar, o Senhor pode semear, porque vai frutificar, vai crescer, vai florescer. Você está entendendo? Mas todos nós já passamos por esse estágio. Tem gente que está no primeiro estágio. Tem gente que está aqui hoje e está no primeiro estágio. Pastor, eu sou o beira de caminho. Eu venho aqui, a palavra é semeada no meu coração, mas daqui a pouco eu esqueço. Pastor, eu estou no segundo estágio. Eu venho na igreja, eu já estou na igreja há um tempo, mas eu sou como um solo rochoso. A palavra até é semeada, dura um pouquinho, mas depois ela morre. O sol nasce e queima a semente. Não tem a raiz não consegue se aprofundar. Pastor, eu sou o terceiro estágio. Eu sou o solo espinhoso. A palavra até é semeada no meu coração, mas aí eu me envolvo com o mundo lá fora, eu me envolvo com as outras coisas, e aquela palavra é sufocada. E tem gente que está no quarto estágio. E quando você chega no quarto estágio, o Senhor Ele começa a agregar, a acrescentar coisa na tua vida, porque Ele sabe que você está preparado, porque Ele sabe que você está pronto, Ele sabe que você já pode receber. Você é o solo que já foi preparado, você é a terra que já foi arada, você é o terreno que já foi preparado. Presta atenção, Deus está te preparando para algo maior, Deus está te preparando para algo grande, Deus está tratando de você, deixa Deus tratar você, deixa Deus tratar o teu coração, porque se Deus está tratando você, é para poder acrescentar algo. Você está me entendendo? A terra, para receber o plantio, ela tem que passar pelo processo de preparação. Se você não prepara a terra, simplesmente chega e joga a semente, não vai dar certo. Não sabe onde é que está caindo. O terreno não está pronto. Entendeu? A Bíblia está prometendo que a semente, quando cai na boa terra, ela frutifica a 100, a 60 e a 30 por 1. Às vezes, de repente, você ainda não está vendo isso na sua vida, esse frutificar, esse florescer, porque você ainda está no processo de preparação. De repente, os espinhos que têm que ser arrancados. É aquela ovelha que Deus está limpando ela. É aquela ovelha que Deus está limpando ela. Ele está arrancando os espinhos. Ele está tirando as ervas daninhas.
Ele está tirando as pragas. Ele está excluindo os espinhos. Porque se tiver espinho não adianta pôr palavra, a palavra vai ser sufocada. Então Ele está limpando a sua vida. Quando pessoas se afastam de você, é espinho, é Deus te limpando. Quando algo é arrancado de você, e às vezes você sente, você fica triste, chateado, aborrecido, é Deus limpando. Quando uma porta se fecha e você é mandado embora de um emprego, é Deus te limpando. É os espinhos sendo tirados. E de repente você fica frustrado, chateado, aborrecido. Deus está preparando. O solo rochoso, ele tem que quebrantar. O nosso coração precisa ser quebrantado todos os dias. E a Bíblia fala que Deus esquadrinha, Ele quebranta o coração. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz para não rasgarmos as nossas vestes, mas para quebrantarmos o nosso coração. Que Deus se agrada de um coração quebrantado. Amém? E eu tenho que sair da beira do caminho, eu tenho que me colocar no caminho de Deus. Sai da beira do caminho. Deus não quer você em beira de caminho. Deus não quer você em qualquer caminho. Deus quer você no caminho dEle. Glória a Deus. Ele quer você na presença dEle. Eu vou dizer para você mais uma vez. Deus está preparando você. Amém? Deus está preparando você. Amém, meus irmãos? Receba o preparo, receba o tratamento do Senhor sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Tem gente que precisa ser tratada. Concordam? Ela carrega muitas feridas emocionais, psicológicas, muitos traumas. Ela carrega muitos complexos. Tem gente que precisa ser tratada, ela já passou por muita coisa. Ela já enfrentou muitas situações. Deus quer tratar isso em você, Ele quer curar você emocionalmente falando. Ele quer cuidar de você. Você é a terra que o Senhor está querendo cuidar. Você é a terra que o Senhor está querendo preparar. Você é a terra que o Senhor está querendo tratar. Irmão, Deus Ele está querendo tratar de ti. Vou falar de novo. Deus está tratando de ti. É Ele que cuida de você. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu dos céus ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Jesus quer te sarar. Jesus quer te curar. Jesus quer fazer a obra em você, Ele quer fazer a obra na tua vida. De repente você já passou por tantas coisas que de repente ninguém sabe. De repente você já vivenciou situações que ninguém tem conhecimento disso. Só você e Deus. De repente os últimos dias seus não têm sido fáceis. Às vezes coisas na sua mente, pensamentos, coisas que você viveu ou está vivendo, vivenciando, e está sendo difícil demais para você. E hoje Deus está falando para ti: deixa que eu vou tratar. Deixa que eu estou tratando. Deixa que eu estou cuidando. Você está entendendo?
Eu estou quebrantando o coração, eu estou tirando os espinhos, eu estou arrancando as ervas daninhas, eu estou passando o arado, eu estou limpando o terreno, eu vou lançar a semente, ela vai crescer e vai dar fruto. Eu vou falar de novo, eu preciso falar. Deus está te preparando. E você pergunta para mim, pastor, preparando para quê? Não sei, mas Ele está te preparando para algo inimaginável, eu creio. Mas você precisa receber a palavra dEle. Você tem que ser como uma boa terra, receber a palavra dEle. Aceitar o tratamento, o zelo, o cuidado do Senhor na tua vida. Deixar Deus fazer a obra. Deus está fazendo a obra na tua vida. Deus está fazendo a obra na vida do teu marido. Deus está fazendo a obra na vida da tua esposa. Deus está fazendo a obra na vida dos teus filhos. É Ele quem está tratando com eles. É Ele quem está preparando. É Ele quem está arando. É Ele quem está limpando. É Ele quem vai limpar. É Ele que vai fazer a obra. E eu preciso aceitar isso, eu preciso deixar, eu preciso permitir. Mas você percebe algo aqui? Mesmo sendo beira de caminho, mesmo sendo solo rochoso, mesmo sendo espinho, Ele não deixa de jogar a palavra. Ele não deixa de jogar a semente. O solo não estava bom, mesmo assim Ele jogava a semente. O que isso quer dizer? Insistência, persistência. Deus não vai deixar de tentar com você. O solo pode estar ruim, o solo pode estar rochoso, o solo pode estar cheio de espinho, mas Ele não vai deixar de jogar a semente. Ele vai continuar insistindo com você. Você pode até fugir de Deus, você pode até correr de Deus, você pode até se afastar de Deus, você pode até não querer Deus, mas Ele quer você, e Ele vai continuar insistindo com você, Ele vai continuar tentando com você, Ele vai continuar jogando semente. Deus vai continuar jogando semente na tua vida. A semente vai continuar caindo, porque Deus quer que ela frutifique, Deus quer que ela cresça, Deus quer que ela produza, Deus quer ver a sua evolução espiritual, Deus quer ver o seu crescimento espiritual, Deus quer ver você se fortalecendo, se aprimorando na fé, se aprimorando espiritualmente. Deus quer ver você mais próximo dEle, mais vinculado com Ele, mais unido com Ele. Deus quer ver você mais firme na presença dEle, mais envolvido com Ele, mais unido com Ele. Deus quer ver você tendo mais intimidade com Ele. Então Ele vai continuar jogando semente, a semente vai continuar caindo, porque Ele tem promessa e plano para você. Ele quer que essa semente cresça, Ele quer que ela dê fruto, Ele quer que ela frutifique. Deus quer a sua evolução espiritual, o seu crescimento espiritual. Deus quer você alienado a Ele. Então semente vai continuar caindo. Você está entendendo? Pastor, eu não sou convertido. A semente vai cair, meu irmão. Pastor, eu sou o solo rochoso. A semente vai cair, porque ele vai continuar tentando, até se tornar um bom caminho, até se tornar uma boa terra, até crescer e dar fruto. Ele vai continuar. Você está entendendo?
por causa do resultado que ele vê lá na frente. Você está vendo hoje, você está vendo agora, você sabe desse momento. Deus tem um resultado que ele almeja lá na frente. Deus já tem um algo esperado lá na frente. E por isso ele vai continuar insistindo contigo. Ele vai continuar querendo você. Se ele já sabia, Deus sabe de tudo, amém? Deus é onisciente, amém? Se ele já sabia que o solo era rochoso, por que a semente foi julgada? Pastor, mas isso aí é uma parábola. Sim, tudo bem, é uma parábola. Mas se eu sei que o solo é rochoso, por que eu vou julgar semente? Se eu sei que o solo é espinhoso, por que eu vou julgar semente? Entende? Entende? Deus não vai deixar de tentar contigo, mesmo sabendo que o solo ainda precisa de tratamento, mesmo sabendo que o solo, que o coração ainda precisa ser mais preparado. Porque uma hora vai crescer, vai dar fruto, vai brotar, vai produzir. Então eu vou falar mais uma vez. Deus está tratando de ti, deixa Deus tratar de você. Amém? Em nome de Jesus. Não despreze o que Deus quer fazer na sua vida. Receba a palavra dele. E não deixe nada sufocá-la. Quando chegar amanhã, não deixe os problemas do trabalho. Ou quando você chegar em casa, não deixe os problemas do casamento sufocarem o que você recebeu aqui hoje. Quando chegar amanhã ou depois de amanhã, não deixe as angústias, as preocupações, as fascinações do mundo, as coisas da carne, materiais, sufocarem, matarem aquilo que o Senhor te entregou, o que Ele está te entregando e o que Ele quer fazer, o que Ele tem para fazer. Amém? Eu creio que hoje Deus falou aqui. E que muito coração foi tocado.